Mas voltando então para a questão do mês, né? Do mês lilás. Esse câncer, ele tem algum sintoma inicial ou ele costuma ser silencioso? Como eu falei, o câncer ele demora muito. Ele é muito silencioso, né? Para você, desde o primeiro contato com HPV até desenvolver um câncer de colo de útero, pode demorar aí de 10, 15, 20 anos. Então, assim, na grande maioria das vezes é uma doença assintomática. Demora a surgir os sintomas. Por isso que a gente fala, não deve esperar surgir sintomas para procurar atendimento médico. Porque quando surgem os sintomas, realmente já está em fases avançadas. E quais seriam os sintomas? Os principais são sangramento vaginal anormal, fora da menstruação para quem menstrua, ou pós-menopausa. Entrou em menopausa não é para sangrar. Sangrou não é menstruação, é sangramento anormal, tem que procurar ajuda. Outros tipos de sintomas: corrimento frequente com odor fétido, já é um sinal de um câncer mais avançado. Dor na relação sexual, sangramento durante o coito, não é para ter sangramento durante a relação sexual, é para ter prazer, né? É, Outros sintomas seria dor lombar, alterações também urinárias, intestinais. Tudo isso Chamar está mais mais relacionado grave, realmente à doença avançado. avançada. Então, nada de esperar sintomas para fazer o preventivo. Eu sempre recomendo isso aí. Eu falei, gente, vocês têm que se cuidar. Eu falei, É, para pegar no início é só no preventivo e tem que ir lá. exatamente. Não estou sentindo nada, vou fazer preventivo É, para quê, né? Tem que fazer justamente para prevenir. Mas teve o diagnóstico do câncer, né? Com os tratamentos que tem hoje em dia, qual é assim a sobrevida. porcentagem de sobrevida desse paciente? Se for diagnosticado realmente em estágios iniciais, é praticamente 100%. É um câncer fácil de curar, né? Mas tem que ser diagnosticado logo no início. Era fácil para cuidar se for achado cedo. Exatamente. Por isso que eu falo, cuida. Falei, antes de. Quanto mais cedo Exatamente. tiver esse diagnóstico, né? O quanto antes, melhor é. Os exames essenciais para a detecção do precoce do câncer do colo do útero é o preventivo. O preventivo, que a gente sempre utilizou, e agora o que o Ministério traz é o DNA HPV, né? Que as pacientes aí estão enlouquecidas, me mandando mensagem para saber se já está coletando. Porque Porque o realmente teste é facilita, né? A cada HPV 5 anos. DNA. Mas não precisa fazer sempre, Uhum, é que já. apesar do preventivo ser um exame assim simples, indolor, né? E fácil de coletar, tem muita paciente que ainda tem repulsa ao exame, né? O Papa Nicolau ainda é o melhor exame de rastreamento ou ele tá brigando com o Não teste é. aí? É eficaz também, muito bom. Porém, realmente a nova diretriz traz O teste. evidências mais fortes que realmente o teste é mais eficaz para diagnóstico. Ele realmente reduz, né? É mais sensível para diagnosticar o HPV e reduz o risco de falso negativo e falso positivo. Aí você deu positivo ali no teste, aí vai pro preventivo. Ou Não. já trata, já Se faz o der o quê? teste positivo para os tipos mais oncogênicos, que são 16 Hum, e 18, aí você vai direto para a colposcopia, que é um exame que a gente usa no consultório. Um aparelhinho parecendo um microscópio, joga uns líquidozinhos na vagina e avalia o colo do útero para ver se tem alguma lesão. Se der outros tipos oncogênicos que não 16 e 18, geralmente a gente faz citologia, né? biópsia. Reflexa. Citologia. Avaliação das células. Hum. E aí, depois dessa citologia, que vai É isso aí. avaliar. Então o teste é o primeiro passo para ir pro Exatamente. preventivo lá. Para avaliar se vai fazer ou não. E se você fizer o teste, está livre do preventivo, né? É o que todo mundo deseja. Todo mundo quer. Mas aí depois fica Mas no, assim, não tem como mesmo com fugir do teste, ultrassom. Vão mexer você do tá mesmo deixando. jeito. Vão mexer do mesmo É. jeito. Mas mesmo com teste negativo, tá. Deu teste negativo, 5 anos para fazer um novo teste. Tem que ir no ginecologista todo ano, gente. Avaliar, fazer exame físico, exame especular, que é quando a gente passa o aparelhinho, a gente não coleta o preventivo, mas passa o aparelhinho na vagina, o espéculo, e avalia a vagina como um todo, né? Importante. Assim, completo de vocês, mama, checa tudo Tudo, de checa vocês, tudo, né? né? Mama, tireoide, Para mulher é abdômen. super importante essa Fala de consulta cabelo, de unha, de ginecológica. moda na consulta. Fala de tudo. E a partir de qual idade e com que frequência ela deve fazer esse exame? O preventivo
pelo Ministério da Saúde, se você fez 2 exames negativos com intervalo de 1 ano, consecutivos também, você pode ficar até 3 anos sem realizar. Então, assim, 2 exames negativos, de 3 em 3 anos você pode estar Iniciando com fazendo. que idade? 25 anos. 25 anos. Mesmo tendo a relação sexual com 15 anos? Eles trazem isso, mesmo tendo a relação antes. Beleza. Acaba que na prática a gente não segue É tanto isso, a isso. gente puxa Na pra prática, a gente orienta realmente, depois da realizar. primeira relação sexual, 1 a 2 anos, se possível, já começar a coleta. Mas o que o Ministério da Saúde traz realmente é que Segurar deve até ser a os partir de 25. 25 anos, mesmo se já teve relação sexual antes. Por que que eles trazem isso? Porque antes dos 25 anos, Uma chance. essas pacientes conseguem, na grande maioria das vezes, eliminar a Uma infecção vez. pelo HPV. E quando tem lesão, geralmente são lesões de baixo grau, que desaparecem também em 6 a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Então, por isso a recomendação. Hoje, na clínica, né, que você, no seu dia a dia ali, quais os principais desafios que você vê no diagnóstico precoce da Fazer o doença? diagnóstico. Isso. Assim, em termos geral, de conscientização, de falta de informação do paciente, o que é que você vê, quais são os Eu vejo principais desafios alguns. hoje? Acesso à saúde ainda é um pouquinho complicado. Nem todo mundo tem acesso à saúde e nem todo mundo tem condição financeira de ir no consultório pagar um preventivo. Tabu, ainda tem muito tabu relacionado ao exame ginecológico, ao preventivo. As mulheres têm vergonha, se incomodam em mostrar a genitália. Mais próximo. Vou mostrar aqui. Então, assim, tem um tabu em relação a isso. As mulheres sentem vergonha de fazer o preventivo. E falta de conhecimento realmente, que é possível prevenir um câncer de colo de útero com um exame simples. Que a gente tá tentando aumentar aqui o conhecimento pro Conhecer pessoal tentar informação de quebrar essas qualidade. barreiras aí. Dessa... Isso é verdade, acho que é muito carente hoje, não só isso, mas sim, a medicina como um todo, de informação, dessa informação chegar para a pessoa médiana ali, entendeu? Que a informação não chega, não sabe Às da, vezes eu que brinco está com as pacientes acontecendo. no consultório quando eu vou falar sobre a vacina, eu falo, se tivesse outras vacinas para evitar outros tipos de câncer, de pulmão, de ovário, você não correria para usar? Eu ia correr para usar a minha. É mesmo, né, doutora? Esse tempo, por que que a gente fica negligenciando, né? Então, assim, vamos usar a vacina, é importante. Quando tem ali o câncer, certo? Em que estágio é necessário fazer a remoção do útero? Ou não é necessário? Às vezes é necessário. Para a gente definir um tratamento quando já tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, depende muito do estadiamento, da idade da paciente, se ela tem suporte cirúrgico, da paridade da paciente, se ela já teve filho ou não. Às vezes tem paciente que descobre câncer de colo com 28, 30 anos e nunca teve filho. Então, como que a gente vai direto para uma retirada de útero, né? De uma paciente que deseja ser mãe? E depende muito do estadiamento da doença, de como está avançada essa doença. Em estágios iniciais, precoces, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né, de diagnosticar precoce, quanto o câncer não está avançado, pode fazer procedimento simples. Conização pode ser uma forma de tratamento de lesão bem inicial. Traquelectomia, que é a retirada do colo do útero, é uma opção para quem deseja ter mais filhos, ou deseja ter filho que nunca teve, né? E as outras opções é a esterectomia, aí tem radioterapia, quimioterapia, bracterapia, Que já seria uma coisa bem mais avançada, né? isso. E aí pode ser também esses tratamentos conjuntos, né? É. Mas Não, Ali que você falou, né, que do paciente que já teve filho. Hoje, a paciente que tem o câncer ou teve o câncer, ele consegue voltar a ter filho após isso? Pode, é possível. Normalmente? Uhum. tirando a parte que tava doente, sobra, né? Consegue ter Pode, normalmente, né? pode fazer uma conização, a traquelectomia, o útero vai permanecer ali. E para as pacientes que podem precisar de alguma radioterapia, bracterapia, ou quimio, no caso, a gente orienta também, né, a congelamento de óvulos antes do procedimento, É uma opção Mesmo, nova, né? Que a gente para não já não influenciar, considerava. mesmo para não na rádio agredir os ainda dá pra ovários. Possa gestar ser, ainda né? depois. Eu A achava que era reprodução mais. humana está aí para tentar ajudar, mas é uma via, né? Uma opção. Opção de tentar preservar a fertilidade. Não é Nesse, fácil, não.